Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 25. Paulo chega a Roma. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Putéoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Atos 28, versos de 11 a 15. Vindo o tempo próprio para a navegação, o centurião e seus prisioneiros reiniciaram a viagem. Um navio alexandrino, o Dióscuros, tinha invernado em Malta em sua viagem para Roma, e nele os viajantes embarcaram. Embora um pouco retardada por ventos contrários, a viagem foi levada a bom termo, e o navio lançou âncora no belo porto de Putéoli, na costa da Itália. Nesse lugar havia alguns cristãos que rogaram ao apóstolo que permanecesse com eles por 7 dias, privilégio este bondosamente concedido pelo centurião. Desde que receberam a epístola de Paulo aos romanos, os cristãos da Itália tinham avidamente desejado uma visita do apóstolo. Eles não esperavam vê-lo em cadeias como um prisioneiro, mas seus sofrimentos apenas o tornaram mais querido deles. Sendo a distância de Putéoli a Roma de apenas uns 220 quilômetros, e estando o porto marítimo em constante comunicação com a metrópole, os cristãos de Roma foram informados da aproximação de Paulo, e alguns deles se adiantaram para encontrá-lo e saudá-lo. No 8º dia depois de sua chegada, o centurião e seus prisioneiros partiram para Roma. Júlio, de boa vontade, permitiu ao apóstolo cada favor que estava em suas forças conceder, mas não lhe podia mudar a condição de prisioneiro ou libertá-lo das cadeias que o ligavam ao soldado que o guardava. Foi com o coração opresso que Paulo partiu para sua longamente esperada visita à metrópole do mundo. Quão diversas eram as circunstâncias do que ele imaginara. Como poderia ele, aguilhoado e estigmatizado como um criminoso, proclamar o Evangelho? Suas esperanças de conquistar muitas almas para a verdade em Roma pareciam destinadas ao desapontamento. Os viajantes chegaram à praça de Ápio, 64 quilômetros distante de Roma. Enquanto abriam caminho entre a multidão que transitava na grande via, o encanecido ancião, acorrentado com um grupo de criminosos mal encarados, recebia muitos olhares de zombaria, tornando-se objeto de gracejo rude e escarnecedor. Ninguém de toda aquela gente que caminhava pela grande via concede-lhe um olhar de piedade ou simpatia. O apóstolo carrega mansamente suas cadeias e em silêncio segue vagarosamente seu caminho. De súbito ouve-se um grito de alegria, e um homem se destaca da turba que passa, e lança-se ao pescoço do prisioneiro, abraçando-o e chorando de alegria, como um filho que saudasse o pai por muito tempo ausente. Logo outros chegam e a cena se repete muitas vezes. Com a vista aguçada por expectante amor, muitos reconhecem no preso acorrentado aquele que lhes havia pregado as palavras da vida em Corinto, Filipos e Éfeso. Os amantes discípulos ansiosamente afluem ao redor de seu pai no Evangelho, obrigando todo o cortejo a parar. Os soldados impacientam-se com a detença, mas não têm coragem de interromper esse feliz encontro, pois também eles aprenderam a respeitar e estimar seu prisioneiro. Nessa face macerada e batida pela dor, os discípulos veem refletida a imagem de Cristo. Asseguram a Paulo que nunca o esqueceram nem deixaram de amá-lo, que lhes são devedores pela feliz esperança que lhes anima a vida e lhes dá paz para com Deus. Na ardência de seu amor, o levariam nos ombros todo o caminho até a cidade, fosse-lhes dado esse privilégio. Poucos consideram o significado das palavras de Lucas quando diz que Paulo, vendo seus irmãos, deu graças a Deus e tomou ânimo. No meio do simpatizante e lacrimoso grupo que não se envergonhava das cadeias do apóstolo, Paulo louvou a Deus em alta voz.
A nuvem de tristeza que estivera sobre seu espírito se dissipou. Sentiu que seus labores não tinham sido em vão. Embora sua vida cristã tivesse sido uma sucessão de provações, sofrimentos e desapontamentos, naquele momento sentiu-se abundantemente recompensado. Regozijou-se de que lhe tivesse sido permitido pregar a Cristo, levando a cruz da vida eterna e paz a tantas almas que tinham estado nas mais densas trevas, sem esperança e sem Deus no mundo. Seu passo é firme, seu coração está repleto de gozo. Não se queixa do passado, nem teme pelo futuro. Sabe que cadeias e aflições o esperam, mas sabe também que a obra de sua vida tinha sido libertar almas de um cativeiro infinitamente mais terrível, e jubila-se em seus sofrimentos por amor de Cristo. Em Roma, o encargo do centurião Júlio terminou. Entregou ali seus prisioneiros ao comandante da guarda imperial. A boa referência que deu de Paulo, somada à carta de Festo, procurador da Judéia, permitiram que o apóstolo fosse favoravelmente considerado pelo comandante e, em vez de ser lançado na prisão, foi-lhe permitido morar em sua própria casa alugada. A provação de estar constantemente acorrentado a um soldado continuou, mas ele estava em liberdade para receber seus amigos e para trabalhar pelo evangelho da causa de Cristo. Os judeus que haviam sido banidos de Roma alguns anos antes tiveram tacitamente permissão para voltar, de maneira que agora ali se encontravam em grande número. A estes, antes de tudo, queria Paulo apresentar os fatos que diziam respeito a si mesmo e à sua obra, antes que seus inimigos tivessem ocasião de os incitar contra ele. Portanto, 3 dias depois de sua chegada a Roma, reuniu os líderes judeus e, de maneira simples e direta, declarou por que viera a Roma como prisioneiro. Varões e irmãos, disse ele, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Ele nada disse dos abusos que havia sofrido nas mãos dos judeus, nem das repetidas tramas para assassiná-lo. Suas palavras caracterizavam-se pela prudência e bondade. Ele não estava procurando ganhar atenção pessoal ou simpatia, mas defender a verdade e manter a honra do Evangelho. Em resposta, seus ouvintes afirmaram que não tinham recebido acusação alguma contra ele, por carta pública ou particular, e que nenhum dos judeus que tinham vindo a Roma o acusara de qualquer crime. Expressaram ainda um forte desejo de ouvir por si mesmos as razões de sua fé em Cristo. Na verdade, é corrente a respeito desta seita que disseram, por toda parte ela é impugnada. Uma vez que eles próprios desejavam isso, Paulo ordenou-lhes que marcassem um dia, quando lhes apresentaria as verdades do Evangelho. No dia marcado, muitos se reuniram. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Ele relatou-lhe sua própria experiência e apresentou argumentos das Escrituras do Antigo Testamento com simplicidade, sinceridade e poder. Sobre algumas mentes, pelo menos, suas palavras fizeram uma impressão que nunca seria apagada. Todos que estavam buscando honestamente a verdade foram convencidos ao falar Paulo do que conhecia e ao testificar do que tinha visto. Ele mostrou que a religião não consiste em ritos e cerimônias, credos e teorias. Se assim fosse, o homem natural poderia entendê-la pela investigação, como entende as coisas do mundo. Paulo ensinou que a religião é algo prático, uma energia salvadora, um princípio inteiramente de Deus, uma experiência pessoal do poder renovador de Deus sobre a alma. Mostrou como Moisés tinha apontado Cristo a Israel como o profeta a quem deviam ouvir, como todos os profetas que haviam testificado dele como o grande remédio de Deus para o pecado, o inocente que devia levar os pecados do culpado.
Paulo não censurou a observância das formas e cerimônias deles, mas mostrou-lhes que, enquanto mantinham o serviço ritual com grande exatidão, estavam rejeitando a Cristo, que era o antítipo de todo aquele sistema. Declarou que ele, Paulo, em seu estado inconverso, tinha conhecido a Cristo segundo a carne, não por contato pessoal, mas pela concepção que fazia dele, em comum com outros concernente ao seu caráter e obra. Tinha rejeitado a Jesus de Nazaré como sendo um impostor, porque ele não preenchia sua concepção a respeito do Messias. Mas desde sua conversão, a visão que ele tinha de Cristo e sua missão era muito mais espiritual e sublime do que a concepção judaica do longamente prometido Messias. Afirmou que ele não lhes apresentava Cristo segundo a carne. Herodes o tinha visto nos dias de sua humanidade. Vira-o Anás, Pilatos, os sacerdotes e príncipes o tinham visto. Viram-no os soldados romanos, mas não o haviam visto com os olhos da fé, nem o tinham discernido espiritualmente como o Redentor glorificado. Aceitar a Cristo pela fé, ter um conhecimento espiritual dele, era mais para desejar do que um contato pessoal com ele quando esteve na terra. A comunhão com Cristo que Paulo agora usufruía era mais íntima e mais duradoura do que um mero companheirismo terrestre. Alguns que ouviram a exposição de Paulo nessa ocasião avidamente receberam a verdade, mas outros recusaram obstinadamente a se convencer. O testemunho das Escrituras foi apresentado diante deles por alguém que era seu igual em cultura e seu superior em poder mental, e que tinha a iluminação especial do Espírito Santo. Eles não podiam refutar seus argumentos, mas deixaram de aceitar suas conclusões. As profecias que os próprios rabis aplicavam a Cristo provocavam uma grande irritação naqueles judeus opositores, porque o apóstolo mostrava que o cumprimento destas mesmas profecias requeria deles que aceitassem a Cristo. Sua humilde entrada em Jerusalém, sua rejeição por seu próprio povo, a traição de Judas, a insignificante soma paga por sua traição, sua morte como malfeitor, mesmo as amargas e estupefacientes poções a ele oferecidas em sua agonia de morte, as sortes lançadas sobre sua túnica, a vitória sobre a morte e a sepultura por sua ressurreição ao terceiro dia, sua exaltação final à mão direita de Deus, tudo isso era um cumprimento direto das palavras dos profetas. Mas quanto mais conclusivos os argumentos apresentados, mais determinados ficavam os judeus incrédulos em sua oposição. Frenéticos de maldade, reiteraram suas asserções de que Jesus de Nazaré era um enganador. Outros argumentos seriam inúteis. Paulo terminou com um solene discurso em que aplicou a eles as palavras de Isaías, anteriormente citadas pelo próprio Cristo. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam e por mim sejam curados. As palavras de Paulo não foram em vão. Alguns aceitaram plenamente a Jesus como o Redentor do mundo e, a despeito da oposição de seus antigos irmãos, tornaram-se ardorosos defensores da verdade. O povo de Deus que vive perto do final dos tempos deve aprender uma lição desta experiência de Paulo. Não devemos desanimar porque aqueles que não têm amor pela verdade recusam ser convencidos até pela mais clara evidência. Hoje as igrejas formais e amantes do mundo não estão mais dispostas a receber os ensinos da palavra de Deus do que estavam aquelas nos séculos passados. Os piores inimigos de Paulo estavam entre os judeus, que faziam as mais altas profissões de piedade. Foi a esta classe que Cristo disse: Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Os mais amargos opositores da verdade estão hoje entre os que professam ser seus defensores. Deus fez do seu povo os depositários de sua lei.
Eles devem defender as reivindicações daquela lei calcada a pés contra a oposição de pretensos ministros do Evangelho, contra homens de saber, posição e autoridade. A evidência das obrigatórias reivindicações da lei não pode ser olvidada. Todavia, seus inimigos virão repetidamente ao combate, insistindo nos mesmos argumentos, todas as vezes refutados e tão frequentemente renovados. Paulo era dirigido e ensinava pelo Espírito Santo. Mas, apesar disto, aqueles que não eram assim ensinados ficaram cheios de ciúme e maldade quando o viram defendendo verdades que eles não tinham sancionado. Estavam decididos de que ele não devia mover-se mais rápido do que eles. Tivessem eles, como os nobres bereanos, examinado as Escrituras com um espírito humilde e dócil, teriam apreendido a verdade como Paulo a pregava. Mas estudavam apenas a fim de encontrar algo para susterem a si mesmos e condená-lo. A verdade sempre envolve uma cruz. Aqueles que não creem se opõem e ridicularizam os que creem. O fato de que sua apresentação da verdade cria uma tempestade de oposição não é nenhuma evidência contra ela. Os profetas e apóstolos puseram em perigo a vida porque conscienciosamente obedeciam a Deus. E a palavra de Deus declara que todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Este é o legado do cristão. Se você está aprendendo com esse conteúdo, acesse esse QR Code com a câmera do seu celular para mais conteúdo bíblico.